Hello my students from Carlos Gereissati School. Today let's study the simple past irregular verbs. Open your books, let's study English my students. Let's study English my friends. Irregular verbs. Os verbos irregulares no inglês. Embora os verbos irregulares se constituam de uma pequena minoria em relação a todos os verbos existentes na língua, a frequência com que ocorre é muito alta, o que lhes dá uma importância significativa. São todos de origem anglo-saxônica e se referem predominantemente a ações comuns. Os verbos irregulares do inglês, eles são aqueles verbos que não seguem uma regra geral de formação do passado e do particípio passado. A formação do past e do past participle, de acordo com a regra geral, que se aplica a todos os demais verbos, se dá através do sufixo ed. Portanto, todo verbo que não seguir este padrão será classificado de irregular. É interessante notar que a irregularidade dos verbos em inglês manifesta-se apenas nas formas do past e do past participle e não na conjugação dos mesmos, como em português. Os únicos verbos do inglês que têm uma conjugação irregular, que também uma conjugação irregular, são os verbos, o verbo to be e os verbos auxiliares modais, o can, o may, o might, o shall, should, must e etc. É interessante notar também que, em relação à frequência de ocorrência, o past, na segunda coluna, que nós vamos já ver mais detalhada, a segunda coluna, que é o que interessa a aula de hoje, é mais importante para o aluno do que o past participle, na terceira coluna. Esse past participle, ele já é mais assunto do nono ano, de outros anos também, mas do nono ano principalmente. Enquanto que o past representa uma das estruturas gramaticais básicas, o past participle ocorre apenas no perfect tense, no tempo perfeito, ok? Na formação da voz passiva. Veja aqui sobre o uso da voz passiva e na forma adjetivada do verbo. Tipo, a terceira coluna é como se fosse aqueles verbos terminados em ado, edo, ido. Um exemplo, como se fosse, mas é explicação de outro dia, tá bom? Aí vemos aí alguns exemplos. Have you heard the news? O perfect tense. Toyotas are made in Japan. Passive voice, English is widely spoken in English. Nós aqui classificamos as formas irregulares dos verbos como uma questão de vocabulário, uma vez que as mesmas não interferem na estrutura das frases e do ponto de vista do aprendizado. O aluno deve assimilar essas formas da mesma maneira que assimila o vocabulário. A partir de agora, observem em detalhes como acontece. A aula de hoje ela é baseada na segunda coluna. A primeira coluna, base form, ou imagine que a primeira coluna é o presente, ok? A segunda coluna, o passado, que é o que nos interessa na aula de hoje, o passado, tá bom? Que a aula de hoje é em relação à afirmativa do passado. Passado simples, ok? Na afirmativa. As formas negativa e interrogativa será na próxima aula, tá bom? Então vamos lá. Ó. Então, hoje, na primeira coluna, vemos aí afirmativa, ok? Segunda coluna, passado, que é o que nos interessa na aula de hoje. Vamos estudar o passado simples, os verbos irregulares. A terceira coluna é o past participle, que é o particípio passado. É como se fosse ado, edo, ido, mas vamos explicar em outros dias, tá bom? E a quarta coluna é a tradução, ó. Portuguese translation é a tradução em português, ok? Então vamos para o que nos interessa, a segunda coluna.
Então, arose quer dizer o quê? Surgir, erguer-se. Então, I arose, eu surgi, eu me ergui. I awoke, eu despertei. O verbo to be, ele é um pouquinho diferente, porque ele vai mudar, vai ser usado was ou were. Was vai ser para I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were e they were. Então o verbo to be no passado, quando eu falo ele no passado, dependendo do pronome ele muda. Ou seja, was vai ser para I, he, she e it. E os outros, you, we e they, vai ser o were, ok? Então esse é o verbo to be no passado. Então vamos para o próximo. Então se eu digo I was, eu era ou eu estava. You were, você era ou você estava. He was, ele era ou ele estava. She was, ela era ou ela estava. It was, isso era ou isso estava. We were, nós éramos ou nós estávamos. You were, vocês eram, vocês estavam. They were, eles eram ou eles estavam. Eles ou elas, ok? Então, observamos aí o verbo to be, quando eu falo ele no passado, ele pode ser was ou were, dependendo do pronome. Se I was, você, you were, ok? E tem as outras dicas que eu acabei de falar para vocês. Agora observem os outros verbos abaixo, na mesma coluna, segunda coluna, que é o que nos interessa na aula de hoje. Então eu vou escolher alguns verbos, tá bom? Observem a segunda coluna, prestem bastante atenção na segunda coluna e na última coluna que é a tradução. Ok, escolhendo o become. I became, ok? Become é no presente. I became no passado. So, I became teacher. Eu me tornei professor. I became. Ou I became a good boy. Eu me tornei um bom menino, ok? I became a good girl. Eu me tornei uma boa menina, ok? Então, became no passado. I became. Eu me tornei alguma coisa. Então, vamos escolher mais algum. Próximo. Vamos escolher qual? Mais uma vez, segunda coluna, observa os verbos da segunda coluna e a última coluna é a tradução. O que nos interessa hoje é a segunda coluna, ok? Então, se eu digo I began, eu comecei, ok? I began. I beheld, eu contemplei, ok? Então, temos mais alguns verbos aí, tá bom? Que vocês podem escolher e formar frases, podem praticar. É muito interessante escrever, fazer os esqueminhas para praticar. Vamos para o próximo slide. Então, vamos lá, vamos escolher mais alguns. Observem que segunda coluna, mesma forma, segunda coluna é o que nos interessa e a última é a tradução. Se eu digo, eu vou escolher o verbo quebrar, ok? I broke, Deus me livre, né? I broke my leg, eu quebrei minha perna, ok? Ou I broke my motorcycle, quebrei minha moto. Eu quebrei minha bicicleta. I broke my bicycle, ok? I broke, eu quebrei, ok? Então, eu estou falando uma pequena frase para melhorar o seu entendimento. Se eu digo I broke, eu quebrei, ok? O que mais que poderemos trazer de exemplos? Vou escolher mais um. I brought, eu trouxe, ou trouxe. Estranho. Então eu trouxe minha mochila. I brought my bag. Próximo, vamos escolher mais um exemplo. Construir. I built my house. Como é que eu digo eu construí minha casa? I built my house, ok? Eu construí. Vamos para escolher mais um. Eu comprei minha bicicleta. Como é que eu digo, pessoal? Olha o verbo comprar. Acharam a linha? Ou seja, a segunda coluna. Como eu digo, eu comprei. I bought my bicycle. Eu comprei minha bicicleta. I bought my bicycle. Eu comprei minha moto. I bought my motorcycle. Como eu digo, eu comprei meu livro.
I bought my book. Eu comprei meu carro. I bought my car. Ok? É muito fácil. Então falem comigo. I bought. Eu comprei. Como é que eu digo eu comprei? I bought. Eu comprei o quê? I bought my house. Eu comprei minha casa. Comprei minha bicicleta. Comprei meu brinquedo. Comprei isso, comprei aquilo. Ok? Eu comprei meu celular. Como eu digo isso? I bought my cell phone. Ok? Então vamos para o próximo slide. Qual verbo vamos escolher? Qual verbo vamos escolher? Observem a segunda coluna novamente. Ok? Ah, como é que eu digo? Eu cortei minha mão. Um exemplo. I cut my hand. Cortei meu dedo. I cut my finger. O que mais que poderemos... Ah, como é que eu digo? Eu vim. Eu vim ontem. I came yesterday. Olha o verbo vir. Olhem para a segunda coluna. I came here. Eu vim aqui. Eu vim aqui ontem. Como eu digo isso? I came here yesterday. Como é que eu digo? Eu escolhi. I chose. O que mais que poderemos usar? Vamos pegar mais alguns exemplos. Como é que eu digo? Eu fiz meu dever de casa. I did my homework. Olha do verbo fazer. Ok? Como é que eu digo? Eu bebi. I drank. Ok? Eu bebi. I drank. Mais um slide. Slide. Observe a primeira linha. Segunda coluna sempre, tá bom? E olhem para a última para ver a tradução. Drove. Como é que eu digo? Eu dirigi. I drove. Eu comi. I ate. I ate. Eu comi. Ok? Eu caí. I fell. Eu alimentei. I fed. Eu senti. I felt. Como é que eu digo? Eu lutei. I fought. Eu encontrei. I found. Eu fugi. I fled. Eu arremessei. I flung. Como é que eu digo? Eu voei. I flew. Eu esqueci. I forgot. Eu perdoei. I forgave. Eu congelei. I froze. Eu dei. I gave. Como é que eu digo? Eu fui. O verbo ir. Eu fui ontem. I went yesterday. Eu fui ontem. Ok? Eu tinha. Observe que a última linha, o verbo have, o had, o had, aí no passado tinha, ou teve, ou bebeu, ou comeu. Porque o have, ele é usado para posse. Lembra que o have, se eu digo I have a bicycle, eu tenho uma bicicleta, ok? O verbo have, ele é usado para indicar posses. Eu tenho um livro. I have a book. Eu tenho um celular. I have a cell phone. Mas o have também ele é usado para obligations, obrigação. Eu tenho que estudar mais. I have to study more. Eu tenho que dormir cedo. I have to sleep early. Eu tenho que ir. I have to go. Ok? Então, o have também, ele não é usado só para dizer que tem alguma coisa, mas também em obrigação. Eu tenho que fazer isso, entenderam? Mas o have também, ele é usado para dizer que você bebeu ou comeu algo. Então, se eu digo I had, eu tinha. Mas se eu digo I had, olha a última linha, na segunda coluna. Pode ser também eu bebi, I had, pode ser também eu comi, ok? Vamos lá, escolher mais alguns. I heard, eu ouvi. Vamos escolher mais qual? I hurt my hurt. Eu machuquei, eu feri, ok? O hurt é ferir ou machucar. Pode ser um ferimento mesmo, ok? Mas pode ser magoar alguém, ok? O hurt. Se você magoou alguém com palavras, com suas ações, ou com um machucado de verdade, ok? É hurt, ok? Se eu digo eu guardei, I kept. Ah, eu sabia, I knew. Saber, conhecer. Eu sei, eu sabia, aliás, é no passado, né? Eu sabia, I knew, ok? Mais um slide, vamos escolher mais algum para nós praticarmos. Vamos lá. Se eu digo, eu perdi, I lost. Eu perdi. Ou eu perdi minha carteira, I lost my wallet. Perdi meu dinheiro, I lost my money. Ok? Então vamos agora para o verbo fazer e fabricar. Eu digo, eu fiz, eu fabriquei, I made. Observe que nas embalagens tem made in China,
fabricado na China. Made in Japan, fabricado no Japão. Made in Brazil, fabricado no Brasil. Observe que o presente é make e o passado é made. Ok? Made in Japan, made in China, fabricado na China. Made in China. Então, se eu digo I made, eu fabriquei, ou eu fiz. É o verbo fazer no sentido de fabricar. Ah, professor, e o did, né, fiz também? O did, o do e o make tem quase o mesmo significado. A diferença é que o do é para fazer algumas coisas e o make também é para fazer, só que o make é mais no sentido de fabricar as coisas, tá bom? Então vamos lá. Como é que eu digo eu encontrei alguém? I met, eu encontrei, ok? Próximo slide, I paid. Como é que eu digo eu paguei? I paid. Eu coloquei I put. Como é que eu digo eu li? I read. Ah, professor, não é read? Presente é read, passado read, mas se escreve igual, olha aí. I read. Ah, e andar de bicicleta? Como eu digo eu andei de bicicleta, eu andei a cavalo, I rode. I rode. Presente, I ride my motorcycle. I ride a horse. I ride my bicycle. Eu ando de bicicleta, eu ando na minha bicicleta. I ride my bicycle. Só que hoje a aula, o que interessa é o passado. A segunda coluna, I rode my bicycle. Eu andei na minha bicicleta. I rode my horse. Eu andei no meu cavalo. Eu andei na minha moto. I rode my motorcycle. Vamos escolher mais alguns exemplos. Ou seja, a aula de hoje, como disse, segunda coluna. Tá bom? O que interessa a aula de hoje. Ah, vamos escolher mais alguns, porque se formos falar todos será muito tempo, não é isso? I said, eu disse, I said. Ok? Vamos escolher mais um. I sold, eu vendi. I sold my house, vendi minha casa. Eu vendi meu celular. Como é que eu digo isso? I sold my cell phone. Eu vendi meu caderno. I sold my notebook. Eu vendi minha bicicleta. I sold my bicycle. Ok? Eu vendi. I sold. I sent. Eu enviei. Enviar carta, enviar uma mensagem. Eu enviei a mensagem. I sent the message. Ok? Mais um slide. Vamos ver qual slide vamos escolher aqui. I slept, eu dormi, ok? I slept, eu dormi. I shot, eu atirei. E tem vários outros que nós podemos escolher, tá bom? Por que eu estou escolhendo I? Porque é mais fácil de fazer a frase. Se eu digo I drink, eu bebo. I speak, eu falo. Então eu estou fazendo pequenas frases para melhorar o entendimento, não é isso? Vamos escolher mais algum verbo aqui na segunda coluna, no past form. I spoke, eu falei. Como é que eu digo eu falei em inglês? I spoke English, eu falei português. I spoke Portuguese, eu falei chinês. I spoke Chinese, eu falei alemão. I spoke German, eu falei espanhol. I spoke Spanish, ok? I spoke, eu falei. I spent my money. Eu gastei meu dinheiro. I spent my money. Gastei meu tempo. Spent my time. Então, spent, ele é o verbo gastou. Pode ser gastou dinheiro, gastou tempo. Vamos ver se tem mais alguma que daria para a gente escolher. Ok? Tem mais vários outros. Ok? Tem um verbo, como na última coluna, tem a tradução: gastar, afiar, cuspir, espalhar, fazer, saltar, parar de pé, roubar. Ok? Stole. I stole, eu roubei. I stole. Próximo slide, observe a segunda coluna, ok? Então, vemos aí, a segunda coluna é o que interessa. Eu vou falar para vocês a tradução, que é a última. Cravar, no caso, cravou, picou, cheirou, golpeou, amarrou, esforçou, lutou, ok? Jurou, prometeu, varreu, nadou, ok? Então, é a tradução que está na última coluna. Past form, vemos aí, vou escolher mais um verbo aí da segunda coluna. I taught, eu ensinei. Como eu digo eu ensinei inglês?
I taught English. Por que taught, professor? A primeira coluna não é teach, de ensinar, olha. Teach, é daí que vem a palavra teacher, professor, ok? Então, se eu digo eu ensinei inglês, I taught English. Eu ensinei espanhol, I taught Spanish. Eu ensinei alemão, I taught German. Eu ensinei português, I taught Portuguese. Eu ensinei história, I taught history. Eu ensinei geografia, I taught geography. Eu ensinei ciências, I taught science. Eu disse, I told. Eu contei, I told, ok? Próxima coluna. Como sempre, observem a segunda coluna, que é o que nos interessa hoje, tá bom? Se for explicar todas as três, vai dar muita confusão na mente de vocês. Então, olhem a segunda coluna. Hoje nós estamos estudando a afirmativa do passado dos verbos irregulares. Então, falem comigo. Como é que eu digo eu entendi? I understood. Como é que eu digo eu venci? I won. Eu escrevi. I wrote. Verbos de significado múltiplo, que podem mudar consideravelmente de significado conforme a frase em que ocorrerem. Em maior ou menor grau, a maioria dos significados em português fornecidos acima servem apenas como indicativo aproximado e provável. O significado exato vai sempre depender do texto, do contexto em que ocorrem os verbos. Feliz quinta-feira, porque a sexta está chegando. Bye bye, my students. See you next English class. Até a nossa próxima aula de inglês.